Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo ao seu curso ChatGPT Gerando Dashboards com IA, comigo, com Grimaldo Oliveira. Primeiro, gostaria muito de agradecer por você estar aqui neste curso. É um curso realmente disruptivo, onde as pessoas que utilizam a ferramenta mais utilizada no mundo de inteligência artificial, que é o ChatGPT, agora podem produzir dashboards, construir gráficos e KPIs automaticamente. Então a gente entra numa nova era onde o chat GPT apenas sai daquele conceito de perguntas e respostas e passa a construir gráficos. Muito legal, muito interessante. Se você está aqui, você está atualmente bem, mas bem atualizado. É muito importante que você perceba no curso como é o funcionamento, como a gente vai construir esses dashboards automáticos, como esses KPIs vão nascer, para que você possa se desenvolver. Claro, a ferramenta ela pode errar, a inteligência artificial ela é falível, mas é importante que você dê esse primeiro passo de utilizar esse caminho, já que as empresas estão mergulhando em pessoas, gestores, usuários, aqueles que trabalham com dados, comecem a utilizar a inteligência artificial para gerar informações gráficas e tomar decisões. Então este curso é para você. Parabéns por você estar aqui. Então vamos lá, vamos começar. Então, analisar dados agora é conversar com eles. Olha que coisa interessante, como tudo mudou, né? E para isso a gente tem o nosso chat GPT, ou seja, acelerar a sua produtividade muito mais, ser útil para ser um assistente analítico. Então, o chat GPT passa a ser o seu assistente analítico, gerando esses gráficos e esses dashboards de forma automática. Então hoje, só para a gente relembrar o funil tradicional e a barreira grande técnica que a gente tem, que a gente existe, né? Que existe no mercado. Hoje toda a construção de carga de dados é feita por um ETL, a transformação é feita por uma outra ferramenta que carrega esses dados, joga esses dados dentro de um banco de dados. Esse banco de dados ele é tratado, organizado, higienizado por profissionais e aí utiliza uma ferramenta como Power BI, Tableau, Excel, qualquer outra para visualizar os dados. E aí você gerar a sua visualização gráfica. Geralmente isso é demorado, complexo, leva bastante tempo. E alguma grande parte dessas etapas hoje a gente vai poder fazer com o chat GPT. Então ele vai começar a construir essa estrutura de carga, essa estrutura de geração de informação e exibição. Então a diferença prática nesse fluxo é o seguinte: o tradicional, né, você gasta muito tempo, um tempo muito alto, e teoricamente no chat GPT esse tempo vai ser mais curto. Há uma certa complexidade técnica. Por quê? Porque você precisa de vários profissionais para fazer isso. Agora você vai usar o chat GPT e vai corrigindo à medida que você vai percebendo os problemas. O custo de manter uma equipe é alto, é grande. E óbvio, você pode até precisar dela para melhorar essa estrutura que você construir aqui. Mas no primeiro momento, na primeira análise, nas construções que você fizer, né, nas entregas que você está fazendo, é importante que você saiba que esse custo vai ser reduzido. Por quê? Porque você vai se antecipar muito aos problemas. E obviamente a interação é entre os profissionais até que chegar a você, que é o usuário, que está querendo usar o seu KPI para tomar uma decisão. Então essa interação é lenta. E no chat GPT é na hora, você enxerga, vê o resultado, entende o que está acontecendo. Então é uma quebra de paradigma entre o mundo tradicional, que vivíamos há pouco tempo atrás, e agora com a estrutura moderna da IA. Então, a ideia é que você construa algo parecido com isso. Então, você vai sair desse curso aqui com um dashboard, onde você vai ver que ele vai fazer toda essa imputação de dados, que a gente chama essa carga de dados, onde você terá KPIs informando os resultados, você terá gráficos visuais, e lá terão metas do que foi realizado, gráficos de barra, gráfico de pizza, o que você desejar, ele vai fazer essa construção. E aí, só para você entender, a gente vai poder carregar aqui arquivos CSV e XLSX. Eu reduzi o escopo, mas é óbvio que você pode acrescentar lá no prompt muito mais outros arquivos, PDF, JSON, quais os arquivos que você quiser. E aí esses arquivos, eles vão receber informações de variáveis e de registros. Então a gente tem campos, colunas com registros. E esses registros vão ser analisados pela estrutura do chat GPT. Então o chat GPT ele vai fazer a leitura desse arquivo CSV, só para você ter uma ideia. Essa leitura ele vai fazer uma análise sobre os insights, os dados, tudo que é importante. E logo em seguida a gente vai pedir para que ele gere as informações baseadas nos insights que ele capturou naquele arquivo. E aí os resultados sairão em formatos de gráficos e insights. Isso vai ser estruturado. Então você vai perceber que isso leva pouco tempo.
é rápido, acelera muito a sua produtividade e você começa a tomar decisões ali rapidamente. Então, vamos a alguns passos. Eu desenhei isso aqui em passos. Como é que vai ser os passos de aprendizagem que a gente vai trabalhar com o ChatGPT? O primeiro é de upload ou de ingestão de dados. Então, a gente vai ler um arquivo, CSV. Esse arquivo vai ser carregado. Está aqui no gráfico mostrando. E você vai ter a capacidade, se quiser, de automatizar isso e carregar outras vezes. Então, você vai fazer esse upload. E esse upload vai fazer a comparação, né, do que tinha antes, do que vem depois. Então, você vai poder fazer essas cargas de dados. A segunda parte é higienização. Talvez você perceba que durante o processamento ele vai fazer algumas correções ou alguns dados estejam incorretos. Então você pode até pedir e dizer o que é que você quer padronizar, ou preencher, ou categorizar, que a gente chama de tratamento dos dados. Então isso é possível ser feito e a gente pode fazer isso dentro da estrutura do prompt, tá? O terceiro passo será a geração da camada visual. Aí a gente vai se preocupar com que gráfico vai ser gerado. É barras, é linhas, é pizza, né? E quais são os atributos que vão ser utilizados para gerar esses gráficos. Então esses gráficos vão ser gerados, você pode pedir a alteração dos gráficos, ele refaça, refatório, e ele vai reconstruindo isso à medida que você vai interagindo. Se lembra que eu falei de interação, é muito mais rápido do que numa estrutura tradicional, onde você tem que voltar para o analista de dados e pedir para refazer e você aguardar até que isso seja feito. Aqui no ChatGPT é instantâneo, na hora. E a quarta seria a montagem dessa estrutura analítica, né? Então você vai entender os KPIs, entender como os gráficos estão organizados e ver de uma forma fluida o funcionamento. E se você não gostar, você vai no mesmo prompt e pede para que essa alteração seja feita e seja demonstrado, né? Altere o gráfico de pizza para gráfico de linha. Coloque um gráfico de barra entre o campo tal e o campo tal. Então, assim, essa interação é imediata. Ele vai fazendo essa reconstrução. E aí você tem o quinto passo, né, que é a estrutura de automatização, ou seja, baseado em um template de um prompt. A gente pode automatizar isso para qualquer outro arquivo. Você pode pegar esse mesmo prompt que eu vou passar para você, automatizar para outro arquivo e isso virá um ciclo, né? Um ciclo de construção. Então você pode repetir as análises ou podem ter novas análises, o painel vai sendo redesenhado, regerado. Eu tenho um prompt padrão, então a criação do prompt padrão vai estar aqui disponível para você utilizar, olha que legal. E aí você vai poder fazer essa atualização quando quiser, ou do próprio arquivo ou de novos arquivos. E aí um exercício prático nós teremos inicialmente, que é o do voo Índia, são dados de voos, eu vou explicitar isso nas próximas aulas. Mas são dados onde a gente vai subir um CSV, vai ter a limpeza de estrutura de padronização de campos, ele vai gerar os gráficos e vai criar o dashboard. Então ele vai seguir essa sequência para que a gente possa trabalhar e construir. Mais fácil que isso, impossível. E ao mesmo tempo que você vai vendo, você vai podendo ressignificar, vendo se aquilo está certo, se aquilo está errado, vai corrigindo, você vai ver que ele vai gerar um arquivo em uma estrutura específica de execução. Esse arquivo você pode baixar e colocar dentro de um servidor, é um arquivo chamado HTML. Então é muito legal, bem interessante essa aula e esse curso, porque você vai ter uma liberdade de construção a partir de agora. E aí você deixa de ser o construtor, né, um perfil totalmente técnico, focado em ferramentas, fórmulas, estruturas que eram rígidas, e passa a ser o arquiteto, pensativo. Você vai ter um perfil altamente analítico e estratégico, agora pensar na estratégia e não só na construção. Construção demorava o quê? 80% do seu projeto? Hoje vai ser muito mais rápido de fazer isso. E vai ajudar você a tomar decisões mais rápidas. Então é a nova habilidade vital, saber fazer as perguntas certas aos dados. Então é a chamada engenharia de prompt. Tudo vai estar caracterizado e construído neste prompt. Então você tem que saber. Eu já vou lhe dar as dicas bem fáceis, bem tranquilas. E aí eu venho com essa frase que é para a gente encerrar essa primeira aula, que é o futuro da inteligência de negócios. O diferencial não é criar dashboard. Você vai ver que você vai construir qualquer tipo de dashboard. Na verdade é criar insights que sejam rápidos e que tomem decisão. É a democratização total da análise de dados, a redução do seu tempo para isso e, na verdade, uma grande tendência de mercado e que todos os profissionais que trabalham com dados têm que começar a trabalhar, têm que começar a se desenvolver. E você está aqui para isso, hein? Estou muito feliz mesmo. Lhe aguardo na próxima aula. Um grande abraço.